Vamos falar sobre dinheiro? Seja bem-vindo ao seu programa sobre educação financeira e investimentos. Hoje nós vamos falar sobre superação, resiliência e coragem para enfrentar os desafios. E para tratar desse tema, eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Wellington, que é o sócio fundador da G5. Muito prazer, Wellington. O prazer é meu, Lu. Muito obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui. E o Wellington tem uma história super especial, né? Ele está aí na quinta geração. Gente, quinta geração de mesmo ofício. É isso mesmo, Wellington? É a quinta mesmo? Você contou direito? É isso mesmo, contei direitinho. E eu cheguei nesse dado depois de um insight do meu pai, que hoje já está aposentado, para valorizar ainda mais a nossa marca. Eu já sou a quinta geração da família na profissão. Que legal. E quem que começou tudo isso? Isso tudo começou no meu tataravô, com a carpintaria, era o ofício principal, foi passando de geração em geração, até chegar no meu pai, onde ele transformou a carpintaria para marcenaria. Vamos até fazer um break. Conta primeiro pra gente o que é carpintaria e o que é marcenaria, que eu, por exemplo, não sei exatamente a diferença. Tá certo. Então a principal diferença é que a carpintaria é um trabalho um pouco mais bruto, também de acabamento fino, mas com madeira maciça, madeiras mais robustas. E a marcenaria é um trabalho de acabamento ainda mais fino, ainda mais delicado, hoje com madeiras e materiais mais modernos. Essa é a grande diferenciação de um para o outro. Certo. E aí começou lá com o seu tataravô há quantos anos? Esse ano nós vamos completar 104 anos de história da família na profissão. Então, no mês 5 a gente completa 104 anos desde que a gente conseguiu chegar na nossa árvore genealógica. Daí para trás a gente não tem os dados. Que legal, 104 anos é muita coisa, né? E nesse período foram muitas dificuldades. A gente teve aí, né, gripe espanhola, Primeira Guerra, Segunda Guerra. E conta um pouquinho, assim, o que você tem de valor que você acredita que fez com que isso se perpetuasse, que passasse de geração em geração, apesar dessas dificuldades todas? Olha, sem dúvida a resiliência, né? Não é só o quanto nós conseguimos produzir, mas também o quanto nós conseguimos resistir às dificuldades do tempo. Então a resiliência, ela é fundamental. As dificuldades, elas são inúmeras. De tempos em tempos elas mudam, né? Agora, por exemplo, estamos passando por uma pandemia onde nunca eu havia passado por isso, então são novas dificuldades, novos desafios. E junto com a resiliência, sempre mantendo o foco no cliente, no bom atendimento, fazer tudo o que nós fazemos, da produção até o atendimento, sempre com muito amor. Então, essas ferramentas unidas nos trouxeram até essa quinta geração e eu quero dar continuidade, com certeza. Que legal, né? Então não é sobre o quanto eu bato, mas o quanto eu aguento apanhar, também, certo? Exato. Apesar de cair, é importante se levantar e seguir adiante. E você falou algo aqui muito importante, que é o amor. E você acredita que esse amor dentro da família, o amor à profissão, fez com que essa história fosse assim tão alongada? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ninguém é completamente feliz fazendo algo que não gosta de fazer, né? Então o amor pela profissão, o amor por esse legado da família, ele é fundamental. Ao ponto de que esse amor não é só da família. Hoje eu prego junto com os meus colaboradores que ele tem que fazer com o mesmo amor do que se ele estivesse fazendo para ele, para a filha dele, para a esposa. Que legal. E você começou com quantos anos, Wellington? Eu comecei com 12 anos. 12? Meu pai não quis mais que eu empinasse pipa, né? Mentira, eu que quis começar, eu queria já ter o meu dinheirinho. Com 12 anos eu comecei como ajudante. Aos 16 eu já era marceneiro profissional. Foi até um fato curioso, onde eu tive que me mostrar profissional. Uma necessidade da empresa. E de lá para cá, desde os 12, nunca parei, né? E a gestão financeira, você acredita que ter uma boa gestão financeira fez parte aí de um dos componentes de sucesso para a história da sua empresa? Sem dúvida, é fundamental, né? Tanto que eu fui me especializar, fui fazer faculdade na área administrativa, porque até a geração do meu pai era o papelzinho de pão, um aperto de mão, né? Vale mais do que o papel assinado para a geração deles.
Mas foi preciso profissionalizar, entender o que é fluxo de caixa, entender outros promenores da administração, administração também do tempo, que é muito importante para a gente conseguir precificar, dar prazos, isso foi fundamental. Sem isso, hoje, com tanta competitividade e com tanta instabilidade nos preços, nós não conseguiríamos estar ainda no mercado. Então esse talvez também tenha sido um fator de sucesso para essa crise atual, não? Ah, sem dúvida. Isso faz a diferença. Ter esse olhar sistêmico, entender e colocar em prática, porque aprender isso tudo e não colocar em prática, de nada seria válido, né? Mas sem dúvida isso está sendo fundamental. É um desafio diário, porque os preços estão oscilando, né? Mas sem dúvida isso é fundamental. Sem esse conhecimento, nós não conseguiríamos nem nos manter no mercado. E aí tem tudo a ver, né? Conhecer você, o seu processo, o seu fornecedor, o seu cliente, o seu prazo de pagamento, faz toda a diferença na gestão do dia a dia. E ao longo do tempo houve uma variação também de material, né? Antes era madeira mesmo ali, que cortava a árvore e já trabalhava nela, e agora a gente teve também que se adaptar para esses materiais novos, não? Sim, exatamente. Com os meus 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na empresa ainda do meu pai, a matéria-prima principal era uma. E eu cheguei na transição da nova matéria-prima, que é a atual do mercado, o MDF, e eu aprendi a trabalhar, a gente chama de marcenaria velha, a mais tradicional, e peguei já esse processo em andamento de aceitação do mercado, da nova matéria-prima, novas técnicas de se trabalhar, novos resultados, porque é um material mais tecnológico, então novos resultados no produto final. Então eu já aprendi dos dois quase que ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que os clientes mais tradicionais queriam o compensado, folhado, a madeira maciça, também se faziam muitos pedidos da inovação, que o MDF quando chegou era algo realmente transformador. Ele é muito bom ainda, está evoluindo, mas essa transformação eu cheguei no barco com isso acontecendo, né? Que legal, e às vezes tem que fazer a manutenção com o barco andando. Wellington, para quem quiser conversar com você, deixa seu contato, sua rede social. Legal, vou deixar a rede social da empresa. Então no Instagram nós estamos como @G5Movelaria. Lá na bio tem o link do WhatsApp empresarial e estou à disposição. Muito obrigada por compartilhar essa história tão linda de resiliência, de superação ao longo de tanto tempo e que essa história se perpetue com seus filhos e com seus netos. E você não saia daí que a gente volta no próximo bloco para seguir com esse tema. Até já! Vamos falar sobre dinheiro? Hoje estamos falando sobre superação dos momentos difíceis, longevidade. E para falar sobre esse assunto, dando continuidade ao primeiro bloco, eu estou aqui com o Felipe Marçom. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. O Felipe é pouco experiente de mercado, ele começou em quanto? 1992, é isso mesmo? Isso aí. 1992, como operador de pregão, na época que a Bolsa de Valores ainda era negociada pessoalmente, e veio contar um pouquinho dessa história aqui pra gente. Felipe, comece contando como é que você foi parar no pregão. Então, eu sempre sou de Pinda, né? Nasci em Taubaté. Quem nasce em Pinda é o quê? Eu não nasci em Pinda, nasci em Taubaté, mas é Pindamonhangabense. Pindamonhangabense, muito bem. Então, eu passei no vestibular no Mackenzie e daí eu precisava trabalhar, né? O meu outro irmão já estava passando na faculdade, depois veio minha irmã e eu precisava trabalhar. E eu tinha um conhecido que tinha ido para o Rio de Janeiro e tinha comprado uma corretora pequena na época de crise de bolsa. E ele estava já em São Paulo com a corretora crescendo. E quando eu cheguei para estudar, né, fui fazer uma entrevista, ele me deu um jalequinho amarelo para ser auxiliar de pregão. E o que o auxiliar de pregão fazia? O auxiliar de pregão é tudo que o operador manda, né? Então ele fala assim, você tinha uma boleta para você preencher, compra o Petrobras 1000 ações da corretora X. Eu tinha que achar o outro auxiliar de pregão
para entregar essa boleta para ele pegar a assinatura do operador para jogar num tobogã para ser carimbada para valer o negócio, né? Então eu fazia de tudo. A gente daí comprava as coisas para o operador, saía para comprar lanche, para pegar café, fazia de tudo, né? E aprender, e com isso tudo a gente ia aprendendo as gingas do mercado, o ofício, né? E isso de usar home broker, de ter plataforma, de conseguir comprar e vender ações ali pelo aplicativo do celular, nem pensar, né? Esquece. Papelzinho bloqueado e um tobogã. O que era um tobogã? Era uma caixa de madeira que tinha um escorregador, literalmente. Você jogava a boleta, ela escorregava, caía no diretor do posto, e o cara do posto olhava que aquele negócio estava ok e já passava para frente, né? Já estava valendo o negócio. Mas isso demorava muito, né? Hoje em dia você aperta um botão, você já comprou ou vendeu, né? E naquela época a gente demorava um pouco mais. Às vezes as ordens vinham da mesa, você ficava com 2, 3 telefones, né? Pegava uma ordem e passava o operador. Daí tinha gente esperando para passar a ordem. Hoje você está ali, você fala, quero comprar agora. Antes você tinha que entrar numa fila para passar a ordem, para o operador comprar ou vender, para passar para mim, para daí ser registrado o negócio. Era longo. Processo era longo. bem. Por isso que a gente, quem é de pregão é chamado de dinossauro do mercado, né? Porque tem que ter no mínimo aí 30 anos de bagagem, né? Então eu faço parte dessa geração. E você já está aí batendo quase os 30, né? Quase um dinossauro. Quase um dinossauro. E de 92 para cá foram muitas dificuldades. A gente nem tinha R$1 em 1992. E eu queria que você contasse assim, como foi sobreviver nessa profissão que é tão turbulenta, às vezes estressante, e está aqui até agora e continua aí trabalhando com bolsa. Eu acho que uma coisa legal para falar é mostrar isso, né? No bloco passado o cara falou de resiliência, a gente tem que ter muita resiliência. Eu tive muita sorte, Lu, porque quando eu entrei no mercado estava acabando uma crise, né? O Fernando Henrique tinha criado a URV, os mais antigos aí vão lembrar. E o URV valia 0,89 de dólar, desculpa. Então era mais valorizada que o dólar. E a gente estava numa crise e ninguém sabia se o real ia dar certo ou não. Quando eu entrei em 92, a partir de 93 a bolsa começou a subir. E ela disparou até 97, que foi a primeira crise forte, né? No começo eu falei, nossa, eu sou top de mercado. É que nem quem entrou em 2016. É só você comprar que você vai ganhar dinheiro, né? Pois é, né? E aí vem um alerta. Muitas vezes a gente fala, nossa, a gente se autodiz, né? Diz pra gente mesmo, eu sou top, eu sou o cara que está nesse momento de maré favorável. Exatamente. Né? E aí quando vem a crise, às vezes a gente acorda e percebe que é preciso ter um olhar mais amplo. E aí veio a primeira crise. Como é que foi isso? Então, a primeira em 97 foi uma dos tigres asiáticos, né? Então eles estavam indo muito bem lá e de uma hora para outra a China começou a entrar no mercado. E eles começaram a perder, porque começou a ficar cara a mão de obra lá e tal, e a China começou a invadir o mercado com mão de obra barata e produtos baratos. E aí teve a primeira queda, né? E foi o primeiro circuit breaker, que é quando a bolsa cai mais de 10%, ela para o mercado, né? Circuit break, quando começa a ficar nervoso, cai mais de 10, não tem mais pregão, é isso? Para naquele 10 momento. para 15 minutos, daí volta de novo, né? Depois se cair mais 5, ou seja, 15 no dia, para as negociações só no outro dia, né? Quando aconteceu a primeira vez, você, opa, então não é bem assim, né? Aí foi um ano difícil, 97, mas eu tinha um emprego, então eu tinha salário. Então é uma dica que eu deixo para essas pessoas que têm olhado aí, pô, entra aqui, vamos operar, comprar e vender, mini índice, mini dólar, toma cuidado, porque isso aí pode ser complicado. Se você largar o seu emprego, por exemplo, achando que vai ganhar 100, 200, R$1.000 por dia, não é assim. Você investir na bolsa, pensando com um prazo de mais longo um pouco, aí sim é inteligente fazer, né? Curto prazo nunca, né? E talvez assim aproveitar uma situação ou outra, um momento faz sentido, né, Felipe? Mas sim, os recursos que eu direciono para ali é aquele recurso que eu não vou precisar por 4, 5, 6, 10 anos, certo? Claro. Aí que o interessante é você usar o seu assessor, né? As pessoas que têm mais experiência podem te passar isso. Então não tem por que você se operar com um médico que acabou de se formar. Às vezes pega uma pessoa um pouco mais experiente. É a mesma coisa, né? É isso aí. Esse assunto ainda vai render. Não saia daí, que a gente volta no próximo bloco para ele contar um pouquinho mais dessa história do mercado financeiro. Até já!
De volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro, aqui com Felipe Marçom, que começou na Bolsa lá em 1992, contando tudo pra gente desse universo. E aí você contava que veio a primeira crise, conseguiu superar e depois disso a gente teve uma sucessão de outras crises na sequência. Sim, daí em 98 teve a crise da Rússia, né, também com vários circuit breakers e tal. Aí em 2001 teve o episódio das Torres Gêmeas, né? E os Estados Unidos já vinha com crise na época. O presidente do Banco Central deles era o Alan Greenspan. E ele já falava que os Estados Unidos estavam em recessão mesmo sem estar negativo. Ele já falava que os Estados Unidos estavam em recessão. E daí quando veio as Torres Gêmeas abalou o mercado de uma maneira forte, né? Também teve vários circuit breakers também, que é essa queda forte de mais de 10%, né? Depois disso a Bolsa começou a dar uma reagida, né? Daí teve o episódio da eleição do Lula, que a gente achava que o mercado ia cair muito. Eu estava lá na época, em 2002, e já tinha 10 anos de mercado, já era experiente no mercado, e a Bolsa caiu muito, o dólar foi a R$4, e quando ele entrou, ele tomou medidas que surpreenderam o mercado, e o mercado em 2003 disparou. Aí começou, eu lembrei do meu 92, quando eu entrei, que a Bolsa só subia, né? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007... Até 2008 a Bolsa só subiu. Então quem entrou no mercado naquela época, só muito dinheiro, só alegria, né? A gente fala, pô, dava até medo de comprar, nossa, está esticado demais, né? Aí em 2008 veio o subprime, né? Todo mundo já conhece, que é um pouco mais recente, né? Nos Estados Unidos, e aqui também teve uma queda muito forte. E a última crise que a gente teve, né? Vou acelerar um pouco, porque nosso tempo é curto. A última crise foi agora do Covid-19, que a Bolsa vinha numa subida forte também, e a gente não sabe qual vai ser a próxima crise, mas a gente tem certeza que vai ter a próxima. Alguma coisa vai acontecer. Eu, pelo menos, tenho isso dentro de mim. Quando passou 3, 4, 5 anos subindo, alguma coisa pode acontecer. Sim, esse é um ponto importante. Eu queria que você contasse aqui pra gente, para quem está nos assistindo, como se proteger para esses momentos de turbulência. Então, existem algumas alternativas que você pode fazer, né? Tem algumas coisas um pouco mais complexas que depois eu deixo no meu canal, quem quiser entra lá e a gente pode conversar mais. Mas alguma coisa que a gente pode fazer é assim, você está surfando no momento bom da Bolsa. Você tem que estar sempre fazendo, olhando a sua planilha para ver quanto você tem de lucro, quanto você está ganhando. Porque no primeiro momento, um circuit break é um sinal forte, mas podem ter sinais mais suaves. Mas quando der um primeiro circuit break é difícil vir um só, é porque o negócio está feio. Aí você faz a conta, estou ganhando um pouco, tal, vale a pena você sair um pouco da sua posição, botar o dinheiro do bolso, como dizia o pessoal do pregão, né? Lucro nunca deu prejuízo para ninguém, né? Então, Gostei dessa frase, hein? Então você está com lucro, põe no bolso, sempre tem um caixa para quando cair você poder comprar, né? Mas se você pensar em longo prazo, tem pessoas que operam assim, não estão preocupadas se vai cair ou subir, está sempre comprando. Então você faz uma carteira de longo prazo, você recebe dividendos, que é isento do imposto de renda, aí você pode continuar no seu emprego e ir fazendo uma carteira para você ter uma aposentadoria, para você fazer o que você quiser. Esse é um ponto importante, né? A gente às vezes acha e vê muitas ilusões nesse sentido, de jovens que acham que vão ficar ali, né? Operando 2 horas por dia, vão jogar videogame e vão ficar milionários. Mas os investimentos de forma consistente e recorrente é aquele valor que a gente investe proveniente do nosso trabalho para fazer o patrimônio crescer. Então a gente trabalha, recebe o dinheiro e investe, né, Felipe? Claro. Então a diversificação também ajuda muito nessa proteção, não? Sim, a diversificação é muito importante. Você comprar um papel só, por exemplo, comprei Petrobras, né, que todo mundo vai para a bolsa, quer começar a comprar Petrobras e vale. Não estou dizendo que são os papéis que não são bons e tal. Mas Petrobras, ela tem muito a interferência do governo, então uma parte política pode interferir na empresa. Se você conseguir comprar 4, 5, 6 papéis de setores diferentes, você consegue diminuir muito o seu risco. Então é importante você ter uma assessoria no começo, né? Porque é uma profissão, você não consegue entrar em 6 meses, você está operando. Um médico demora 10 anos para operar. Então para você operar não é em 6 meses que você vai conseguir. Então tem que ir devagar, né? Fazendo um pezinho de meia, trabalhando, colocando o dinheiro ali, e a diversificação é importantíssima. Excelente. E Felipe, conta pra gente, né? Nos dias que a gente ouve aqui no jornal, hoje foi um dia que o mercado subiu, bateu recordes. O seu telefone no dia seguinte continua tocando muito e no dia que cai ao contrário? Como é que é isso? Olha,
Meu telefone toca sempre, viu? Se cair, se cair muito, as pessoas ligam mais, né? Quando sobe, tá tudo mil maravilhas. Aí liga, né? Falei, não, você tinha falado, mas poucos você tinha me falado, parabéns. É difícil, né? Mais fácil é falar, pô, mas e aí, agora, né? Então, é difícil, mas toda vez que você for entrar na bolsa, independente se for operar com a gente, né? Aqui na XP ou não, você tem que conversar com o seu assessor e você tem que sentir que ele está te passando uma tranquilidade, falando, olha, você está entrando no mercado de risco, né? Se você for entrar na bolsa, existem outras aplicações que você não vai ter esse risco. Mas tem que sentir essa segurança. Olha, você tem um risco do mercado cair, você pode perder no começo, mas pensando para o longo prazo você está mais tranquilo. Então você tem que fazer uma consultoria para você entender o cliente e o cliente perceber que você sabe o que você está falando, né? Então eu acho que é uma amizade, né? Mas todos os meus clientes são meus amigos, né? E talvez uma construção, né? Quanto mais você conhece o cliente, mais você entende a realidade dele, os objetivos financeiros, e quanto mais ele conhece de mercado, também toma decisões mais seguras. Sim. É uma construção que talvez tenha que acontecer ali, né, de maneira muito harmônica. É quase casar, né? Escolher um assessor de investimentos é quase escolher alguém para construir junto com você. É isso aí. E você que passou aí por diversas crises, desde 92 até agora, quais são as suas recomendações para quem está começando a investir no mercado de renda variável? Então, primeiramente, você entrar no site da B3 e olhar lá as corretoras que podem operar na Bolsa, né? Existem várias corretoras para operar criptomoeda, Forex e tal. Entra na B3 e olha as corretoras para você entrar no mercado de ações, para você ser sócio de uma empresa, né? É tudo no seu CPF, é tudo no seu nome. Rastreável, então, não? Rastreável, tudo tranquilo, vai ser tudo, não tem erro. E a dica que eu dou, eu vou dar uma dica de mercado que eu acho que é importante falar nesse momento agora. Os Estados Unidos acabou de lançar um pacote aí de trilhões de dólares, né? E a Bolsa brasileira em dólar está muito barata. Então a gente tem uma previsão aí da Bolsa crescer um pouco por causa desses valores que podem entrar aqui, né? Então não tenham medo, as pessoas que são um pouco mais jovens, não tenham medo. Coloquem uma parte pequena do seu dinheiro, não entra com tudo, para sentir o mercado e vocês não vão se arrepender. Felipe, muito boa conversa. Quem quiser conversar com você, como é que faz para te achar? Então no Instagram é Felipe Marçom Guimarães. Felipe com I, certo? Começa com I, e o Marçom é C cedilha e N no final, Guimarães. E o telefone é 1291 279324. Felipe, muito obrigada por sua presença. Obrigada por você que esteve aqui com a gente hoje. Semana que vem a gente está de volta. E até lá, nos siga nas redes sociais, @Luciane Quedo. E lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Até a próxima semana, eu te espero.